Bom, questão 2. Em determinada prova de concurso público, professor, só uma curiosidade. Certo dia eu vi no YouTube, em um canal de concurso, eles disseram que banca CESP, cujo faz essas questões certo e errado, costuma em média colocar 50% da prova com gabarito certo e 50% errado. Se fôssemos considerar isso, a questão iria ficar mais difícil ainda. Sim, tem razão. Você tem razão. Se então o Efraim, olha só, olha o Efraim dando ideia aqui de uma questão ainda mais que eu poderia. Né? Boa ideia, Efraim, boa ideia. Boa ideia, gostei dessa ideia. Então, tinha que, né, poderia considerar a informação aqui de que 50% é certa e 50% é errada. Obrigado, Efraim. Oi, Dilane. Próxima prova aí, variáveis aleatórias entre. Cara, boa ideia para a próxima prova, hein, de variáveis Ô, aleatórias. Diane, deixa de você. Nós não estamos acertando nem essas fáceis, a gente vai acertar as difíceis aonde? Eu tô brincando. Boa ideia. Não, mas é uma boa. É uma boa. É bom a gente saber. Vai que um dia vocês precisam fazer uma prova dessa aí, da CESP aí, que tem certo ou errado e. Onde ele mora. Bom, mas por enquanto vamos resolver sem essa informação extra que o Efraim nos passou. Boa ideia para uma próxima questão que eu vou inventar. Na Então, próxima turma, vai fazer de boa. Na na próxima próxima turma. turma, né? Vão sofrer, tadinhos, próximos. Com essas ideias. Tudo por causa do Efraim, ó. O Efraim inventando essas questões maliciosas. Depois ele fala de mim, ó, tá vendo? Ele ainda queria colocar uma informação Pois extra é, ainda. mas eu mesmo fazia isso, ele mesmo erra, ele nem eu acerta e fica aí. É brincadeira, gente, é brincadeira, né? Mas é verdade, né? Com essa informação, porque se ele. Se, com a informação de que metade é certa, então o que, que acontece? O que queria mudar, né? Bom, vamos ler a primeira questão. Em determinada prova de concurso público, cada acerto vale mais um, ponto positivo, um. Cada erro vale menos um, ponto negativo. Então, né, se acertou um, mas errou um, fica com zero. E resposta em branco, né, não responder, vale zero, ponto nulo. No total, são 60 itens a serem respondidos. O candidato Anastolfo Morgado deixou metade em branco, 30 questões. Respondeu com certeza absoluta 15 questões. E vamos supor que acertou essas 15 questões e chutou as demais 15 questões. Qual a probabilidade de que nosso candidato tenha obtido nota total 20 ou maior do que 20, somando todos os pontos? Quer dizer, negativo, zero, positivo. Não pode dar treta, não. E aí tem as dicas, né? E a dica melhor era dar atenção aos 15 chutes e usar a fórmula para combinações. O que acontece? Antes de responder aqui a questão, só para tirar a dúvida do Efraim, o que acontece? Imagina só, você sabe que das 60, 30 questões. Então, Efraim, você vai fazer o concurso. Você sabe que das 60, 30 são certas, ok? Agora, suponha que você já encontrou essas 30, você acertou 30, quer dizer, você respondeu com certeza absoluta 30. Como certo assim, no sentido de que. É, bom, peraí. Agora. Deixa eu só falar um negócio aqui, mas esse concurso seu seria mais difícil ainda, porque se eu errar, eu vou perder ponto, então era mais difícil do que a dele, considerando que 50% era Ah, certo, não, 50%. mas aí é porque. Ah, tá. Mas é que, na verdade, tem uma diferença também. É que o Efraim está pensando nas questões da CESP, né? É isso. Pois é, não sei Na como CESP, é na isso. CESP, na CESP é assim, você marca as questões da CESP, você marca certo ou errado, né? Cada questão. Aí cada questão ela vai ser certo ou errado. Se você marcou certo, mas a questão era errado, você perde, menos um. Se você marcou certo, mas a questão era certa mesmo, você ganhou um. Se você marcou errado e a questão era errada, ganha um. Se você marcou errado e a questão era certa, você perde um, não era isso?
Só que o nosso enunciado não tem essa informação também de que é dessa maneira que... Quer dizer, eu poderia ter vários itens para uma questão com vários itens. E aí aí seria também se cada questão tivesse vários itens, a análise seria mais complicada. Mas supondo que a nossa questão realmente tenha essa distribuição, né, de certo e errado, o que você poderia fazer é o seguinte: contar das que você acertou, que você tem certeza absoluta, das 15, o Anastolfo Morgado iria contar quantas C tem e quantas E tem. E aí, se ele tiver obtido mais C do que E, ele vai saber, por exemplo, que tem mais chance de ter E, quer dizer, errado, para ele marcar do que C. Quer dizer, tem mais chance de... Se ele respondeu mais, se ele acertou mais respondendo C, correta, então sobram mais questões cuja resposta correta é E. Então ele poderia apostar mais em E do que em C, nos chutes. Bom, mas aí seria uma análise ainda mais complicada, né? De qualquer maneira. A não ser que, se ele tivesse respondido das questões... Agora, se ele tivesse... Das 15 questões, imagina que ele respondeu... Ou melhor, de 30 questões, se ele respondeu certa, se ele acertou 30 questões respondendo C, ele sabe que as 30 que sobrou é tudo E. Então, ele tem como tirar vantagem disso e responder tudo E e fechar a prova. Então, realmente, dependendo de como foram as respostas dele, pode ser fácil ele tirar proveito dessa informação. Por exemplo, se ele respondeu, são 60 questões, se ele respondeu 30, e dessas 30 ele teve, digamos, 25 E, mais 5 que ele respondeu C, isso aqui com certeza. Então ele sabe aqui ele tem certeza, né? Então aqui no chute, ele vai saber que ele deve apostar mais em qual item, C ou E. Se ele já respondeu com certeza absoluta, 25 como E. Ele sabe que o número de corretas C é igual ao número de corretas E. Então ele vai responder, claro, né? Se ele já tem 25 E aqui, ele sabe que sobram só 5 E do outro lado. Então ele pode, por exemplo, escolher responder todas as 30 questões em chute como C, né? Porque dessas 30 C vai ter apenas 5 E. Então ele vai acertar 25 e errar 5. Fica com saldo de 20. Bom, mas isso aí é só para dar uma ideia da questão posta aí pelo Efraim. Então vamos, mas a nossa questão vai ser mais fácil. Mas é uma boa ideia para colocar numa próxima prova de probabilidade e estatística. Bom, mas então, para a nossa questão, a gente tem... Até relembrar aqui. Então, para a nossa questão, o Anastolfo Morgado, ele vai responder 15 questões e a gente vai considerar que a probabilidade em cada questão que ele chuta, a probabilidade de estar certa ou errada é a mesma. Então, quando ele chuta uma questão, vamos considerar... Ele vai chutar 15, né? Vamos considerar que a probabilidade de acertar uma dessas 15, para cada uma dessas 15 questões, a probabilidade de acertar é 50% e de errar é 50%, né? Ele estava fazendo um chute. É claro que isso depende da maneira, do formato da prova, né? Dependendo do formato da prova, poderia ser diferente. Ou dependendo da informação que você tem, aí você condiciona o seu cálculo de probabilidades à informação que você tem. Como a gente não tem mais informações, a única coisa que a gente pode imaginar é que você tem 50% de chance de acertar uma dada questão em particular, você vai ter 50% de chance de acertar, 50% de errar. Então vamos usar essa informação. Então a dica melhor aqui é dar atenção aos 15 chutes. Então vamos lá. Realmente essa questão talvez seja mais difícil. Então,
O evento é de interesse, né? Vamos chamar de evento A, de novo. Nota total do morgado. Maior do que ou igual a 20. Então, esse é o nosso evento. Todo mundo errando em 3, 2, 1. Não, essa aqui eu acho que teve mais acertos. Muito bem. Então, a gente já sabe que o morgado ele tem 15 pontos positivos para somar na nota. Então, a nota dele vai depender exatamente dos chutes, né? Desses 15 chutes que ele vai fazer. Ele já tem 15 de pontuação positiva inicial, e agora ele pode ganhar até 15 pontos ou perder até 15 pontos, concordam? Sim. Então vamos analisar todas as primeiro. Vamos colocar aqui. P de A é igual. Espaço amostral, de novo, é equiprovável, né? Não tem uma questão que seja... Né? Não tem um erro mais provável do que, do que outro, enfim. Cada questão vai ter a mesma probabilidade, ele vai ter a mesma probabilidade de acertar ou não, 50%. Então, o espaço amostral, neste caso, também é equiprovável. Claro, eu também não estou descrevendo aqui explicitamente o espaço amostral. Em geral, você não precisa fazer isso, a não ser que você fique em dúvida sobre como trabalhar com o problema. Mas aqui você pode imaginar o seguinte. O total de possibilidades... Então, vamos colocar aqui, né? P de A, de novo, casos favoráveis dividido por casos possíveis. Porque, neste caso, o espaço amostral também vai ser equiprovável. Agora é o seguinte, vamos primeiro casos possíveis. Eu tenho 15 questões para chutar, para responder, certo? Não esqueçam lá as 15 que ele já respondeu, aquilo não vai interferir. Eu tenho 15 questões para responder. Ô, professor, Oi? no evento eu coloquei assim, ó, já que partindo do pressuposto das 15 questões, e ele tendo que acertar, e ele tendo que tirar 20 ou mais, eu coloquei candidato a errar no máximo, eventual, candidato a errar no entendi. No máximo 5? Isso. Então a gente pode descrever de maneira até melhor, né? Como errar no máximo 5, né? Isso. 5 dos chutes, né? Muito bem, verdade, melhor. Muito bem. Aliás, essa maneira aí que o Alan passou para a gente vai ser útil para determinarmos aqui casos favoráveis. Então é o seguinte. Casos possíveis, né? Quais são todas as possibilidades de responder essas 15 questões errando ou acertando, né? Quer dizer, as 15 questões do chute, bom, talvez a gente não dê para perceber aqui de cara, mas você pensa o seguinte, o número que eu vou colocar aqui, coloquei entre parênteses ali, deve ser o seguinte. Ó, eu tenho
a questão, digamos, bom, o Alan já respondeu, 2 elevado a 15, todo mundo concorda? 2 elevado a 15? Porque você tem 2 possibilidades para cada questão, acertar ou errar. Então, concordam, né? 2 elevado a 15, ok. Agora, ficou faltando casos favoráveis. Então, vamos guardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho e pensar esses casos favoráveis. Então, o número de casos favoráveis, que é o número de elementos de A, esse aqui é o número de elementos de A, dividido por 2 elevado a 15. Então, esse 2 elevado a 15 seria o número de elementos do espaço amostral ômega, embora a gente não tenha descrito aqui espaço amostral. Professor, Oi? Nessa questão a gente poderia fazer, a exemplo da passada, por exemplo, P de A0 mais P de A1 Isso, mais exatamente. P5. Porque ele deve errar no máximo 5, né? É exatamente o mesmo raciocínio. Ele deve errar no máximo 5. Então, ele pode errar... Como é que é? 0, né? Ele pode errar 1, pode errar 2, pode errar 3, pode errar 4, né? Até o número deu... pode errar 5 também, né? Então, P do A. Aqui são eventos disjuntos, esses, né? Porque ele errar 4, então é diferente de errar 5, né? Não tem interseção. Então, aqui só colocar a observação, né? Eventos disjuntos. Eu coloquei 4. Não, porque ele pode errar até 5, né? Não, mas tudo bem. Eu vou considerar também o que você fez. Não tem problema. Então, o P do A é a soma desses P's aqui, desses eventos menores. A0, A1, etc. Então, tudo que a gente tem de fazer é, a exemplo do que foi feito na questão anterior, determinar cada uma dessas probabilidades e depois somar. Então, vamos lá. Qual o valor do P do A0? Bom, P do A0 significa o seguinte. Bom, de qualquer maneira aqui a gente vai ter 2 elevado a 15, que é o total de casos possíveis. O A0 significa não errar nada, você acertar tudo. Quantas possibilidades tem de você acertar todas as questões, todas as 15? Alguém? Uma possibilidade, né? Uma de 15. Uma em 2 elevado a 15. Quer dizer, você tem 2 elevado a 15 possibilidades de responder, né? Errando ou acertando cada questão. Só que você tem apenas uma possibilidade de responder acertando todas as questões. Agora, P do A1. Então, de novo, vamos dividir por 2 elevado a 15, né? Quantas possibilidades tem de errar uma questão de 15? De quantas maneiras você... 15 vezes 1 elevado a 14, eu coloquei que 1 elevado a 14 dá 1. Isso. Seria 15 possibilidades, né? Você quer dizer, você tem uma lista, você tem a questão 1, questão 2, questão 3, etc., até a questão 15. Você pode errar na marcação da 1, pode errar na marcação da 2, pode errar na marcação da 3, até errar, a possibilidade de errar na marcação da 15. Então, por isso, tem 15 possibilidades. Agora, o P do A2. Então, agora você vai ter 2 questões para errar em 15. Quantas são as possibilidades? Lembra do combinação. De quantas maneiras? 15, 2 a 2, né? 2.
2 elevado a 15. E assim por diante. Quando analisarmos o caso A3, vamos ter combinação 15, 3 a 3, dividido por 2 elevado a 15. E no caso do A4 também, 15, 3 a 3 por 12 elevado a 2. Já estou lembrando da outra aqui. E por fim, P do A5, a divisão, né? 15, 5 a 5 por 2 elevado a 15. Ô, professor, eu coloquei tudo vezes 1 elevado a 13, 1 elevado a 12, mas acaba que não deu nem nada, né? Porque 1 elevado a qualquer... É porque, assim, pela lógica, né? Pela lógica de como se resolve, realmente teria um 1 aqui, né? Por exemplo, 1 elevado a... É porque, na verdade, tipo assim, você tá... Esse 1, ele vem basicamente do quê? Porque cada questão... Tipo assim, se cada questão tivesse, sei lá, 5 opções, né? Oi, Edileno, eu Bom, já coloquei diferente do seu. Tipo assim, você já for direto. Eu coloquei ao contrário. Eu coloquei tipo 15 sobre 11 vezes 4. Aí eu fui multiplicando. Aí depois eu dividi e joguei lá tipo, no alfa. Esqueci o nome da fofo na função. alfa. Tipo esse daqui, no Já fui A3, por direto. exemplo. Mas você usou o mesmo número. Oi? Mas você usou o mesmo número. Sim. Ah, não, então tudo bem. Então só para... Bom, então temos esses números para calcular. Esses 6 números, né? E, bom, na verdade, o que aparece aqui em cima é o número de elementos do correspondente A, né? A0, A1, A2. Todos os números que aparecem aqui, eles vão ser divididos pelo mesmo 2 elevado a 15. Tá gravando a aula? Tá. Então aqui a gente tem possibilidade de errar uma questão, duas, etc. Então aqui a gente pode calcular, né, a probabilidade, ou número de elementos. Vou colocar aqui o número de elementos. Deixa eu inserir linhas assim. Então esse daqui seria o nosso N. E aqui eu vou colocar o número de elementos. Ou melhor, esse daqui seria o nosso M. E aqui seria o número de elementos do AM. E aqui eu vou colocar a probabilidade do AM. Então, para um erro, né? Então a gente calculou igual, era... Eu vou colocar as combinações, só que vai dar, no caso aqui vai dar 1. Combinação de 15 somado 0 a 0. Tem uma possibilidade só. É a mesma coisa nos outros, só que vão dar números bem maiores. E a probabilidade é igual a esse número anterior. Esses aqui são os numeradores, né, que aparecem nas frações. E aqui é sempre dividido por 12 elevado... Opa! Elevado a... 12 não, 2. 2 elevado a 15. Então aqui é bem pequenininho, né? Então é quase zero, né? E agora, finalmente, vou colocar aqui no último, P do A. Aqui embaixo. Então, P do A, você pode fazer igual, somar todos esses números de elementos e dividir por 2 elevado a 15. Isso é uma maneira, já que já deu aproximadamente 5,90. Uma outra maneira de obter esse número, aqui já é a resposta, né? Mas uma outra maneira seria fazer a soma desses números daqui, ó, que já estão divididos, né, pelo
Bom, acho que vocês entenderam, né? Pelo 2 elevado a 15. Então, a resposta do P do A... acho que já é a resposta final, né? 5,92%. Então, P do A igual aproximadamente 5,92%. É isso? Confere aí. Confere. A minha é 15. Alguém mais conseguiu 5,92%? Eu posso estar errado também. 15, uai. Aqui vai coerente, né? De quantas maneiras eu posso... É que eu multipliquei, Edilene. Será que não foi isso, não? Eu posso estar errado também. Ó, aqui de quantas maneiras você pode acertar um, de quantas maneiras você pode errar um, aliás, errar dois. Não, mas pera aí. Ah, tá certo. Não, mas eu acho que tá faltando. Você não podia errar até... Se você errar 15, se você errar 5, você tem... Ah, faltou 5, né? Ah, faltou 5. É que faltou 5. Foi o P5, eu coloquei até 4 aqui, né? Ah, então é isso. Então aqui... Tá faltando. Pera aí. Okay. Ah, agora sim, ó. Pegadinha do malandro, né? Gelei o coração dos seis. Gente, eu não tô acreditando que deu certinho, 15,9 é a minha. Eu não tô... Eu pensei que 15,09. porque eu pensei que o número total lá seria 60, o espaço amostral de todas as questões. Eu falei assim, vai dar tudo errado essa bosta. Que tinha que levar os 60 em consideração, né? Não. Então deu certo aí, 15,09. Passado o susto.